Senador, primeiramente cumprimentar o senador Confuso Moura, que está presidindo essa audiência. Em seu nome, cumprimentar também o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, e o senador Eduardo Braga, que é o relator do PLP 68 no Senado. Mas gostaria também de cumprimentar a doutora Patrícia Gentil, que é diretora do Departamento de Promoção de Alimentação e Adequada e Saudável do MDS, e em nome dela cumprimentar a todas as mulheres presentes e as que nos assistem também. E fazer um cumprimento especial também a todos os colegas da mesa aqui que estão defendendo seus pontos de vista nesse momento histórico, como diz o Rodrigo Arair, e em especial cumprimentar o diretor Rodrigo Arair, e em seu nome, inclusive, cumprimentar ao secretário especial Bernardo Api, e reconhecer que a Secretaria Especial tem feito um trabalho árduo, e não é de agora, é coisa de 2 anos já, em favor da reforma tributária, que é um ponto tão importante para todos os brasileiros, senador. E, senador, para nós é importante dizer que é uma honra estar participando desse momento que o senhor tão gentilmente nos convidou a participar, né? A indústria brasileira de alimentos se sente honrada porque a gente tem alguns números que deveriam ser motivo de orgulho para todos os brasileiros, né? O Brasil sempre foi considerado o celeiro do mundo. O Brasil exporta muitos grãos de soja, de milho, né, diretamente do campo, exporta boi em pé, inclusive boi vivo, né? Mas a partir de 2022, Rodrigo, não sei se você sabe, o Brasil passou a ser também o supermercado do mundo, senador. O que significa isso? O Brasil hoje é o país que mais exporta alimentos industrializados do planeta, né? Além do campo, além dos produtos, das commodities in natura, né, que se exporta, o Brasil é o país que mais exporta alimento industrializado do planeta. A indústria brasileira de alimentos são 41 mil indústrias, de norte a sul do Brasil, que nesse momento estão fabricando o nosso alimento. Dessas 41 mil indústrias, é importante dizer, 94% delas são pequenas, médias e microempresas. São micro, pequenas e médias empresas, 94%. Apenas 6% são as grandes empresas transformadoras de matéria-prima em alimento. Esse total de indústria do Brasil produz 270 milhões de toneladas que se exportam. 3/4 disso fica no Brasil, desses 270 milhões de toneladas, e 1/4 é exportado. Esse 1/4 é exportado para 190 países que são clientes costumazes já da indústria brasileira de alimentos, chancelando assim a qualidade do alimento que a gente fabrica aqui dentro. Além disso, outros números importantes, 62% de tudo que é produzido no campo é comprado pela indústria de alimentos. Só não compra, algumas vezes nos perguntam, por que não se compra tudo? A gente não compra o fumo, por exemplo, que também é um produto agrícola, né? Não passa pela indústria de alimentos. 67,5% do que a agricultura familiar produz é comprado pela indústria de alimentos, né? E alguns números são até mais expressivos. O leite chega a 98%. O cacau chega a 99% de tudo que a agricultura familiar produz, né? Portanto, são números que deveriam ser motivo de orgulho para todos nós. Só que nós temos um problema ainda, senador, que apesar desses números tão expressivos, nós temos aproximadamente 60 milhões de pessoas vivendo em alguma situação de insegurança alimentar. E os últimos números mostram que 20 milhões e 600 mil pessoas enfrentam uma situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Aí nós estamos falando já de fome, né? E por que isso acontece se o Brasil produz tanto alimento? Por que acontece de não termos alimento para todo mundo? O problema não é que não falta alimento no país. Nós temos alimento para abastecer o nosso supermercado e para exportar, inclusive. O que falta é condição de acesso para essa população mais carente ter acesso ao alimento. Basicamente, essa condição de acesso é gerada por dois pontos muito importantes, né? Basicamente, senador, essa condição de acesso ela é provida por dois fatores importantes. Primeiro é a renda. E aqui é importante dizer, 70%, são números públicos, números oficiais, 70% da população economicamente ativa no Brasil recebe até 2 salários mínimos. Ou seja, nós somos uma nação de baixa renda. Não tem como dizer coisa diferente, né? E o outro ponto é exatamente a tributação. Importante dizer, senador, o Brasil hoje é o país com a segunda maior carga tributária do planeta em cima de alimentos industrializados. Segundo o estudo da FIPE, o consumidor brasileiro paga 24,4% de imposto sobre os alimentos industrializados, ao passo que os países mais desenvolvidos, representados pela OCDE, pagam 7%. Então, de 7% para 24% tem um abismo aí. Já começa a mostrar que tem coisa que dá para ser melhorada. E a gente acredita, inclusive, que o legislador, desde
promoção da emenda constitucional até o Congresso Nacional, passando pela Câmara e pelo Senado, acertaram muito, primeiro, em criar a cesta básica nacional isenta e, em segundo, em criar essa tarifa reduzida para os alimentos também. Dentro da cesta básica nacional isenta, inclusive, comentava com o Rodrigo aqui há pouco tempo, está para sair um estudo da GV, da Fundação Getúlio Vargas, que está sendo terminado, mas eles já nos apontaram dois números muito importantes, que a entrada da carne na tarifa, na alíquota isenta, aumentaria em 0,25 ou 0,251, 0,251, para ser mais exato, pontos percentuais a alíquota base. No entanto, se as carnes não estivessem na tarifa na alíquota isenta, haveria um aumento do preço das carnes de 10,2%. Muito parecido, inclusive, com o que a BIEC mostrou aqui. Não são números iguais, mas são números parecidos. Agora, para nós representamos aqui não só a BIA, mas a União Nacional da Cadeia Produtiva de Alimentos, né? Nós achamos, e estamos defendendo isso desde o momento da PEC, que o legislador acertou ao criar a cesta básica, acertou ao criar a tarifa reduzida, porque o que nós defendemos é que o brasileiro pague menos pelo alimento. Não tem sentido a gente produzir tanto alimento, transformar tanto alimento na indústria, ter um campo forte, uma indústria forte e ter que pagar tão caro pelo alimento. Qual o alimento que a gente defende que seja mais barato? Todo o alimento. O alimento que você compra na feira livre, o alimento que você compra na quitanda e o alimento que você compra no supermercado. Nós temos defendido isso desde a PEC. Então, parabéns ao Congresso Nacional, porque essa criação da cesta básica, a redução e a criação da tarifa reduzida nos faz aproximar um pouco mais dos países desenvolvidos. Infelizmente, a maioria dos produtos industrializados ficaram na alíquota cheia, e aí a gente acha que a gente está perdendo um pouco de chance, inclusive, de aumentar o combate à fome, né? Mas a gente parabeniza o trabalho que tem sido feito até aqui, porque tem sido feito um trabalho hercúleo para tentar equilibrar, como já foi demonstrado essa manhã pelos colegas que me antecederam aqui. No entanto, senador, a gente sabe que existem alguns grupos de pressão que ainda fazem muita pressão aqui no Congresso Nacional com os parlamentares, pedindo para que alguns alimentos fiquem mais caros, né? Ou seja, que o consumidor pague mais caro por alguns alimentos ao taxar com imposto seletivo alguns alimentos, que especialmente aqueles que são chamados de ultraprocessados, né? E aqui é importante esclarecer uma coisa: a indústria de alimentos não ultraprocessa nada. Nós não trabalhamos com ultraprocessamento de alimentos. A indústria de alimentos trabalha com processamento que é baseado em ciência e tecnologia de alimentos. E a grande dificuldade que a gente tem com essa terminologia de ultraprocessados é porque a classificação que criou, né, isso não é uma dificuldade só da BIA ou da UNCAB, é uma dificuldade global, né? A ciência e tecnologia de alimentos do mundo inteiro cada vez mais tem criticado essa classificação que criou a terminologia ultraprocessado, mas a grande dificuldade qual é? Ela é muito ampla, ela é confusa, aí dentro cabem, só para se falar números rápidos, 5.700 categorias de produtos, ou seja, vai desde uma balinha de goma até um alimento parenteral que o SUS compra para salvar a vida, né? Uma fórmula infantil que o SUS compra para salvar vidas. Tudo fica dentro dessa cesta do que se chama de ultraprocessados. Inclusive, os Estados Unidos estão agora, nesse momento, os Estados Unidos a cada 5 anos revisa o seu guia alimentar, estão nesse momento revisando as suas diretrizes de alimentação outra vez, e o comitê responsável pela revisão indicou que, eu vou abrir aspas aqui, que fala desse comitê, abre aspas, achamos que até que se tenha uma melhor definição do que se chama de ultraprocessado, será difícil considerar essa classificação, fecha aspas. Importante dizer também, senador, quando se criou essa classificação, é importante dizer, acho que foi uma iniciativa louvável dos pesquisadores, da USP especificamente, porque eles vão combater a obesidade, né? A obesidade é um problema crônico, é uma doença crônica não transmissível, um problema grave. Eu vou precisar de alguns minutos mais, senador. Um problema grave que a OMS tem solicitado que os países combatam, mas a própria OMS diz, é difícil combater porque ela é multifatorial. A gente sabe que o estresse causa obesidade, falta de sono, privação de sono causa obesidade, uma alimentação desregrada também pode causar obesidade, com certeza, né? Mas a gente acha que é louvável que os pesquisadores se debrucem para buscar as causas dos problemas. O que não é louvável para nós é que
é não respeitar os números, não respeitar os fatos que contradizem essa teoria. Por exemplo, na nossa dieta do brasileiro, dentro da dieta do brasileiro, 19,7%, são números públicos, 19,7% advém desses produtos chamados ultraprocessados. E nós temos, no Brasil, uma taxa de 23%, quase 24% de pessoas obesas. Então, 19,7%, 24% de obesidade. No Japão, a sua dieta, a dieta dos japoneses, considera 38,2% de produtos ultraprocessados. E eles têm 3,5% de obesidade. Então a gente pensa, olha, alguma coisa está errada nessa. O número não bate, né? Ciência, quando é ciência, ela tem que funcionar aqui, ali e acolá, tem que funcionar no planeta inteiro. Não pode funcionar só no Brasil, né? Essa classificação é tão ampla, ela diz o seguinte: se o produto tiver mais de 5 ingredientes, é ultraprocessado. Bom, uma broa caseira tem mais de 5 ingredientes, né? Não, mas se tiver aditivo alimentar, é ultraprocessado. Uma broa caseira também tem aditivo. A gente põe pó royal. O que é o pó royal? É um agente de crescimento. Só que se eu fizer a mesma broa caseira na indústria, ela passa a ser chamada de ultraprocessada. Porque eu tenho que declarar aquilo, pó royal, como agente de crescimento. Isso é um aditivo alimentar. Só que nem sequer o aditivo é o problema. Nem sequer o aditivo alimentar é o problema. Não sei se todo mundo sabe, senador, mas existe um desconhecimento grande a respeito dos aditivos, que é o seguinte: a indústria não usa aditivo porque gosta de usar. A indústria não usa aditivo na quantidade que queira usar. Os aditivos são altamente regulados. E antes de um aditivo ser liberado, importante dizer, a indústria só usa aditivos que são liberados pela autoridade regulatória. No Brasil é a Anvisa, né? Nos Estados Unidos é o FDA, na Europa é o EFSA. Mas antes de chegar na Anvisa, no EFSA, no FDA, esses produtos são liberados pela OMS. A OMS tem um órgão em conjunto com a FAO, que tem mais de 70 anos de existência, um órgão que se chama JECFA. JECFA é um acrônimo para dizer Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares. São mais de 200 especialistas no planeta. São cientistas que só estudam aditivos alimentares. E o que eles buscam nos aditivos? Eles buscam definir qual seria a dose inócua, ou seja, aquela dose que não faz mal para o ser humano. E quando eles chegam nessa dose, a regra é a seguinte: divide por 100 ainda. Ou seja, quando a gente consome um produto que tem um aditivo lá na lista de ingredientes, a gente pode ter certeza que está consumindo 100 vezes menos do que aquela dose que já seria inócua. Isso é OMS, pessoal. Isso é OMS junto com a FAO, que criaram esse órgão há mais de 70 anos. As narrativas daquelas pessoas que atacam os alimentos que se chamam ultraprocessados dizem o seguinte: não compre nenhum alimento se na lista de ingredientes tiver um ingrediente que você não tem na sua cozinha. Por exemplo, o ácido cítrico é um dos antioxidantes mais usados pela indústria. Não tem na nossa cozinha? Tem. Se você consome um limão, tem ácido cítrico lá. Pectina é um dos espessantes, um dos estabilizantes e até mesmo emulsificantes, dependendo do produto, o uso dela, que a gente mais consome na indústria. Falar, não tem também? Meu Deus do céu. Na nossa dieta diária, a gente consome, advindo dos chamados ultraprocessados, 211 miligramas de pectina. Se você morder uma maçã, você comer uma maçã, você tem 800 miligramas de pectina. Então, ou seja, essas narrativas têm que ser melhor trabalhadas, porque elas são bonitas, elas são fáceis de serem vendidas. Mas, se a gente fizer um tutu de feijão, senador, um tutu de feijão é um pirão. Lá em Rondônia, você come um pirão de peixe, por exemplo. Aquela farinha de mandioca que a gente põe no pirão, ela serve para quê? Para espessar, para ficar mais grossinho, né? Aquilo, se eu usar na indústria, eu tenho que chamar de espessante. E espessante é um aditivo alimentar, tá certo? Mas é o mesmo produto que a gente usa nas nossas casas. Senador, o que determina se um produto é melhor, muito bom ou menos bom é a composição nutricional desse produto, independente de onde ele for feito, em casa ou na indústria. Uma feijoada, por exemplo, é um produto que tem uma densidade nutricional alta. Ali tem carne, ali tem gorduras, tem carboidrato, tem feijão, né? E também você pode comer na sua casa um refogadinho de chuchu. É um produto que tem uma densidade nutricional menor. Os dois feitos na nossa cozinha, os dois feitos em casa. Agora, você não vai comer feijoada todo dia, não vai comer só o refogado de chuchu todo dia. O que a gente defende é o equilíbrio na nossa alimentação. Porque, como eu dizia, uma alimentação desregrada, sim, pode causar também problemas de obesidade, problemas de doenças crônicas, independentemente de onde o produto tiver sido feito. Mas não é só alimentação. Seria muito fácil se fosse uma causa só, e a OMS estaria soltando rojão se fosse isso, né? A dificuldade que o planeta tem com essa situação da obesidade é exatamente porque ela é multifatorial.
Eu vou me encaminhando para o final do minha fala, senador, dizendo o seguinte: nós achamos que contra números, contra fatos, não deveria ter argumento, não deveria haver argumento. Eu dizia para o senhor o seguinte: nós pagamos hoje, o brasileiro paga hoje 24,4% de imposto sobre o alimento industrializado contra 7% que pagam os países desenvolvidos, os países da OCDE. Ora, nós temos a segunda maior carga tributária do planeta sobre alimento industrializado. Portanto, se imposto resolvesse o problema da obesidade, o Brasil seria o segundo país mais magro do planeta, porque nós já pagamos há muito tempo esse imposto, né? Aí vão dizer, não, João, mas não é só a obesidade, tem as outras doenças também. Ora, se imposto resolvesse o problema das doenças crônicas, então nós seríamos a segunda população mais saudável do planeta, né? Por lógica, e nós sabemos que nós não somos, né? Outros dados também são gritantes, por exemplo, as próprias bebidas açucaradas que estão hoje no imposto seletivo, imagina, dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, nos últimos 15 anos o consumo dessas bebidas açucaradas caiu 51%, e nesse mesmo período a obesidade subiu 106%, ou seja, é mais uma comprovação de que imposto não vai resolver a situação que nós queremos combater, senador. O México, por exemplo, esse é outro tema também que várias pessoas dizem, mas vários países já criaram imposto seletivo sobre refrigerantes, sobre bebidas açucaradas, por exemplo. O México criou em 2014 e eu morava lá. O México tem uma alíquota padrão de 17%, ele já tem o IVA há muitos anos, e eles subiram de 17% para 28%, né? Baseado em pressão de grupos de pressão também que fizeram o governo acreditar que resolveria o problema da obesidade. Em 2014, a taxa de obesidade do México era de 71%. Obesidade e sobrepeso, 71% da população. Precisa contar o final da história, né? Eles implementaram. 10 anos depois, nós estamos em 2024, essa taxa subiu para 74%. Ou seja, nem mesmo a implementação de um imposto resolveu da maneira que foi prometida ao governo, o problema da solução das doenças crônicas e da obesidade, maiormente falando. Senador, eu comecei dizendo dos números da indústria, a produção de alimento no campo, a produção de alimento na indústria, e falei da fome. Para nós, a reforma tributária é um momento único, um momento importantíssimo que o Brasil pode usar para promover justiça social através do alimento, fazendo o alimento chegar mais barato à mesa do consumidor brasileiro. Para nós, não devia estar sobre a mesa uma discussão de aumentar imposto sobre qualquer tipo de alimento. Essa não é uma discussão que deveria estar sendo trazida para a reforma tributária. Infelizmente, ela foi trazida e a gente já está aqui para demonstrar os números da indústria, os números da ciência de alimentos, para que o brasileiro pague mais barato pelo alimento que ele consome. É muito importante deixar isso muito claro. Não é a indústria que paga, não é o alimento ultraprocessado que vai pagar. Se o imposto fosse aumentado, é o consumidor que vai pagar. Os grupos de pressão que fazem pressão aqui no Congresso deviam falar com o consumidor. Consumidor, eu estou fazendo um trabalho árduo, gastando dinheiro no Congresso para que você pague mais caro toda vez que você quiser comer uma linguiça, uma salsicha, um sorvete, um pão de forma, um cereal matinal. Porque é isso que vai acontecer. Se houver qualquer tipo de aumento de imposto sobre qualquer tipo de alimento, é o consumidor que paga. Então, senador, parabenizar mais uma vez a CCJ por essa iniciativa de promover essa audiência pública. Acho que o debate democrático é muito importante nesse momento histórico, como dizia o Rodrigo, e parabenizar a todos que estão trabalhando para que o Brasil tenha uma reforma tributária realmente que facilite a vida de quem produz, facilite a vida do consumidor brasileiro. Muito obrigado, senador.